Fala pessoal, beleza? Então, depois que eu vi que o outro vídeo até que teve bastante visualização e ajudou muitas pessoas sobre modelagem de proteína utilizando o Modeler, eu resolvi não continuar com ele, mas apresentar um novo programa, né, um novo algoritmo para vocês aí que vem me ajudando no meu projeto de doutorado e dando mais informação para mim do que era que nem o Modeler poderia dar. O módulo não é ruim, só que ele já está um pouco desatualizado. Você tem outras ferramentas que foram se desenvolvendo com grupos de pesquisas para fazer essa modelagem de proteína. E antes de da gente começar a tentar entender o que a gente vai fazer, eu vou dar alguns exemplos para vocês verem o que é possível fazer. Quem quiser entender mais ou menos como que é esse processamento, o que é o que a gente vai utilizar, que seria o AlphaFold, e também os caminhos que foi percorrendo esse nivelamento de proteínas, eu vou recomendar esse vídeo aqui da professora Raquel, da UFMG, que ela fala um pouco sobre isso, de uma forma resumida, quais são os objetivos, né, do desenvolvimento de algoritmos ali quais são, né, como foram, quais são a teoria para tentar predizer, né, as proteínas. É uma historinha, mas tem uma historinha legal aí por trás. E é legal também, se vocês quiserem dar uma olhada no canal dela, que é sobre divulgação científica, né, ela que gera esses vídeos aí, fala sobre outras coisas e outras coisas, acho que dentro também da ciência, então eu recomendo aí quem quiser ir mais a fundo. E recomendo esse vídeo também para dar uma introduçãozinha. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo para o pessoal que quiser dar uma olhada. Agora eu vou apresentar para vocês o site que dá para ser utilizado para predição de proteína. Eu já estou dentro dele, né? Seria esse AlphaFold 2 do Colab. Eu estou utilizando ele. E você pode qualquer coisa jogar lá no Google AlphaFold 2 e cair, aí você vai encontrar essa página. Aí lembra desse gatinho aqui do lado, aqui, acho que é um gato. E aí tem essa aparência, né? Tem um artigo a qual está descrito isso, né? Que é para disponibilizar o acesso. Então, se quiserem ler, ele está aqui disponibilizado para mais informações. E basicamente é acredito que acho que os Collab of Food são assim, tem esse aspecto, essas imagens, né? E tem um monte de coisa, mas é bem simples, não é difícil de usar. E eu vou ensinar vocês como que faz isso. Só que antes da gente chegar nesse AlphaFold, que é o AlphaFold 2, caso alguém tenha dúvida também, sobre uma proteína que você está trabalhando, é legal saber que existe um banco de dados. Existe um banco de dados que é o do próprio AlphaFold. Aqui, foi predito diversas proteínas com a sequência primária de proteínas depositadas, e nesse você pode fazer uma pesquisa e talvez encontrar a sua proteína. Então você não necessariamente precisa modelar. Algumas já são modeladas com base do algoritmo, mas se não tiver, a gente pode também fazer isso. Como a gente pode criar outros tipos de interação. E para começar com um exemplo, né, para vocês verem como que a gente pode trabalhar, eu vou pesquisar a proteína que eu trabalho. De um fungo. Eu trabalho com bioluminescência de fungo e as enzimas que participam desse processo. E esse é um fungo brasileiro, a qual algumas enzimas já foram depositadas. A predição de algumas enzimas, elas não foram resolvidas por parte experimental, mas com a sequência dela, o AlphaFold conseguiu gerar algumas estruturas. E uma delas é a proteína a qual eu trabalho, que chama essa daqui, ó, cafeil piruvato hidrolase. Se você clicar nela e no próprio site, você vai ver que tem o arquivo PDB, você pode baixar depois para trabalhar com ele, mas ele te dá a sequência e uma prévia de como que é essa estrutura. É também uma imagem aqui que depois eu vou explicar. Nesse programa também, no site do programa, do algoritmo, ele, depois de tudo feito, ele te dá a confiança, né, o modelo de confiança, ele explica aqui mais ou menos quanto que é o resíduo, a porcentagem para ser confiável ou não. Mas basicamente a azul tem alta confiança, né? Provavelmente essa é a estrutura da enzima quando você for identificar. Só que na minha, acho que eu travei aqui, estrutura, ela tem uma região aqui, uma região que não está enovelada, parece que não está enovelada ou ela é muito flexível para ser enovelada.
Então, ela tem uma região nessa ponta que você vê que não tem uma conformação bem estruturada e nem tem uma região com alta confiança ali de ser da estrutura. Então, a gente pode querer trabalhar novamente com ela para ter certeza que se talvez esse seja um modelo de verdade. A gente pode refazer o modelo agora. E esse gráfico aqui basicamente mostra um erro de posição. Então, você põe a sequência primária sequência primária dessa proteína num eixo como do outro e vê a distância entre eles. Você vê que tem nessa diagonal uma reta aqui, cruzando, por causa que são os aminoácidos da mesma posição, então sempre vai ser uma reta. Só que a comparação um com o outro vai te dando uma coloração diferente. Nessa região mais escura que mostra que esses aminoácidos, a partir de aproximadamente de 20, tirando esse buraco aqui, existe uma distância relativamente confiável entre eles. Então, como se fosse uma estrutura confiável mais interiormente, né? Fora dessa região, essa cauda aqui. Essa cauda, ela meio que fica isolada aqui, não tem nenhuma distância próxima com alta confiança para as outras regiões. Então, ela pode ser suspeita, essa sequência. Enfim, bem por cima aqui para tentar entender. E beleza, a gente sabendo disso daí, dessa estrutura, a gente pode falar assim, vamos tentar reajustar ela. Esse é um dos exemplos que a gente pode fazer lá. Então aí você vai pegar uma sequência, eu vou agora pegar a sequência que já sabemos que é a correta, né? Que a gente já trabalha com ela no laboratório, e vamos utilizar para fazer a modelagem, para vocês verem como que acontece. Então eu vou pegar a sequência aqui, a tradução do código genético, que é dessa proteína, né? É praticamente igual, só que os aminoácidos mudam ali. E aí a gente vai lá no programa, lá no site do AlphaFold 2 para ver para começar a modelar. Então, quando a gente já desce nesse site, você já tem uma região na qual você coloca a sua sequência, né? A sequência de proteína. Eu vou colocar essa sequência. E a minha sequência aqui no final, ela tem 6 histidinas que não são aminoácidos naturais dessa proteína. Isso porque a gente utiliza essa sequência, né? Eu expresso essa proteína e trabalho com ela in vitro. Para que o processo de purificação seja mais fácil. Então, é uma sequência não natural, então eu vou colocar aqui para a gente ver o que vai acontecer com essa sequência durante a modelagem. E vou também agora, só colocar o nome dessa modelagem, eu vou colocar como um monômero. Isso porque o interessante da proteína que eu trabalho é que ela provavelmente não se associa como um monômero, mas a gente pode predizer um monômero dela. Como também, o que é legal desse AlphaFold, né, é você conseguir fazer associação, predição com associação das estruturas. E ele fala até aqui embaixo, né, ele usa esse tipo de modelagem, né, para isso, que tem um nome, depois eu acho que aparece ali embaixo, mas ele fala como que você pode fazer isso, e a gente vai fazer depois para ver um dímero dessa minha enzima. Como também você pode fazer um tetrâmero ou um trímero, né? Então, ele te dá o exemplo como que você faz isso e a gente vai fazer depois para ver o que acontece quando ele vai modelar desse jeito. O ponto importante que eu queria dizer é que, assim, quando você vai colocando mais sequências, mais uma quantidade de capacidade do computador você vai precisar. E tem uma hora que você não vai conseguir mais usar, porque o computador não aguenta. O que eu fiz para solucionar esse problema? Eu precisava fazer um tetrâmero na minha estrutura, eu tive que comprar. Então, eu fui lá na parte do... Ele vai dizer quando não dá, eu acho que eu não vou conseguir mostrar isso. Mas quando não dá para ter a capacidade, ele fala se eu quero comprar. E eu vou lá e compro um negócio que chama... Acho que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. GPU, se não me engano. E nisso eu comprei por R$60 90 unidades que eu consigo usar uma quantidade suficiente para fazer meus experimentos. Então eu não acho caro para fazer o que a gente quer e dá para fazer de casa. Então é muito melhor do que precisar ter um computador com alta capacidade em algum lugar, em algum laboratório. Então é muito mais fácil. Enfim, e aqui tem outras condiçõezinhas que eles colocam, que você pode tentar entender mais profundamente, acredito talvez que no artigo tenha, ou uma pesquisada, mas deixando as configurações padrões já dá uma proteína com se existir uma forma boa de modelagem, com uma alta confiabilidade. Ela não fica tão ruim assim.
Então, você pode fazer um teste também para ver com essas condições padrões, sem alterar nenhumas condições que nem o alinhamento ou essa sequência, aqui as condições, configurações avançadas. E no primeiro momento utiliza as condições padrões para ver o que dá. Eu vou fazer isso. E aí tem outras coisas, enfim. Basicamente, é só colocar a sequência da enzima, ou a proteína e o seu nome. E se tiver alguma dúvida, se você vier aqui para baixo, né, no site, você consegue encontrar algumas instruções que ele fala do início rápido, que é colocar a proteína, a sequência da proteína, apertar runtime e run all e esperar. E ele fala que são 5 etapas e vai passando de uma etapa para outra e você vai conseguindo acompanhar isso com essa bolinha, com parece botãozinho de start. E eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso, a gente já colocou a sequência, né, da que eu espero ser modelado, coloquei um nome para ela. Como o meu AlphaFold está em português, é só eu vou executar aqui dessa forma, né, tempo de execução e executar tudo. E aí ele te dá um aviso, né, falando que vai pedir alguns dados meus e eu preciso tomar cuidado, enfim, mas eu vou executar mesmo assim. E aí, só de colocar isso, já começa a executar. O meu, ele vai ligar ali na minha conta, né, para puxar os GPU. E vai começar a modelagem. Então, você consegue acompanhar isso com essa setinha aqui ao lado, ó. Tá vendo que ele estava executando. E agora ele já deu um tique aqui, ó, de certinho. E aí, agora ele está indo para a instalação das dependências, que seria alguns programas, eu acredito nos programas, né, não sei se fala desse jeito, mas algumas coisas que ele vai precisar para executar todos esses códigos aí e fazer a modelagem. E vamos deixar um tempo aqui. Daqui a pouco vai aparecer umas imagens, eu converso melhor com vocês para mostrar o que vai acontecendo. Então ele vai rodando, aqui é a outra parte que vai rodando um sinal de stop aqui, que vai executar, está sendo executado, você pode parar. E aqui esse é como se fosse espera. Então tá a primeira etapa acontecendo isso, para depois acontecer esse, e quando tiver executado vai dar o tiquinho ali certo, lá, já deu. E aí, se acontecer às vezes algum problema, normalmente é falta de memória. Acho que é memória ou capacidade de rodar o programa. Então, daqui a pouco vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois de mais ou menos uns 15, 20 minutos já está feito a modelagem. É bem rapidinho. E aí ele te dá até um aviso na região lá, na região inferior direita aqui da minha frente, né? Quando termina. Então você pode deixar rolando e fazer outras coisas. E descendo depois daquelas configurações que a gente viu, quando a gente já chega em Run Prediction, nós temos aqui alguns dados já de informação. O primeiro dado uma relação de sequência de identidade, que ele dá como que vai ser, esses aminoácidos estão ali, são comparados. Só que ali mais para baixo a gente já começa a entender como está a nossa estrutura. Então tem pelo algoritmo lá e o processo feito pela inteligência artificial da criação do nosso modelo, são gerados 5 tipos de estruturas, são estruturas independentes, são geradas, que a gente pode comparar ao final para ver como elas estão. E como eu disse lá no começo, a região de confiabilidade, nesse caso, ele mostra com a coloração azul. Então, você consegue ver nesse lado da direita, que é colorido pela mesmo tipo de avaliação feita no AlphaFold 1, você consegue ver que a estrutura está bem... tem uma alta confiabilidade nessa região azul, com uma pequena taxa aqui de não confiabilidade numa pontinha. A gente vai ver qual que é essa pontinha. Então, você gera esses 5 modelos e, ao final, ele também te dá uma estrutura melhor ajustada. E aquele que eu acabei de falar aqui em cima, ele já te dá até as colorações para tentar encontrar. Então, a gente tem um modelo com uma confiabilidade muito boa, feito pelo AlphaFold, jogando apenas a sequência primária. E aqui ele te dá um outro gráfico também, que é um gráfico interessante, que é a relação de distância entre os aminoácidos, que também foi discutido ali no primeiro AlphaFold. Basicamente, para ser mais simples, assim, uma identificação rápida, você analisa nessa coloração azul novamente. Quanto mais azul ali nesse gráfico, né, direto assim,
maior confiança entre as distâncias, existe uma maior confiança entre distâncias entre todos os aminoácidos ali dessa região que está azul. Tá vendo que ali é o último, ali basicamente 300, é o que não tem uma confiabilidade bem alta. Por quê? Porque nessa região ali, que é o 300, que é o último, foi a região que eu coloquei a sequência de tag, que não é, nem tem, não existe uma comparação tão boa assim pelos modelos que já foram, não modelos, mas estruturas preditas como uma estrutura natural ou que seja uma conformação específica ali. Então, provavelmente era isso mesmo que ele esperava, uma região que não tinha nenhuma conformação tão esperada assim. Então, até faz sentido. Só que ele já deixa lá pra gente visualizar como ficaria na estrutura. E depois a gente consegue fazer o download, deixa eu dar uma olhada, dessas estruturas. Então ele, depois de terminar, eu acredito que ele acho que já baixa já. Deixa eu só dar uma olhada. Então, ó, ele já baixou. Ele baixa os dados que a gente conseguiu, vou lá abrir na pasta. E aí você consegue abrir a sua estrutura que você gerou nos modelos. Aqui são vários modelos gerados, dos 5, né? Eu vou escolher um, eu vou abrir com um programa que eu uso já, para mostrar para vocês o que vocês podem fazer. Então, ele sempre fez o download dos programas, dos programas não, dos modelos, e nesses modelos você pode usar para fazer a estrutura. Então, abri o programa aqui, agora com o programa aberto eu vou abrir um dos modelos que foram, um deles que foi gerado ali pelo AlphaFold. Então, só lembrar que tem que tirar ele baixar e tirar ele do arquivo compactado, senão você não vai conseguir abrir. Já fiz isso. E aí eu vou gerar uma estrutura aqui 3D, né? Vou visualizar ela. E essa é a estrutura que foi gerada, uma delas, né? Eu selecionei uma que foi baixada lá. E nesse caso, com esse programa dá para fazer algumas coisinhas. Primeiro eu vou ver, dá para ver aquele nível de confiabilidade utilizando uma das abas aqui. E nesse caso ele é escrito como um fator beta, então clicando nele eu consigo ver aquela validação que foi feita ali pelo próprio programa do AlphaFold, só que nesse caso só muda a coloração, mas o vermelho seria que tinha a alta confiabilidade e esse azul que é a baixa. Nesse azul a gente consegue ver que ele seria dessa regiãozinha aqui, ó, vamos ver. Ali, ó. Que é a cauda, na hora que eu seleciono ele aparece ali, que seria a cauda de histidina, a tag de histidina. E ela, provavelmente, por não ser parecido com nenhuma estrutura já descrita, né? Isso tem um sentido porque é uma região modificada, ela fica com uma baixa confiabilidade estrutural. Tudo bem, tá correto, então eu ficaria nessa posição. E também o que a gente pode fazer é comparar com aquela estrutura que foi feita no AlphaFold, né? Tá no AlphaFold 1. Então eu baixei aquela estrutura que é que tem lá no programa, no site, quer dizer, e eu vou alinhar com a minha estrutura para ver a diferença. Então eu vou fazer um alinhamento. E aí eu vejo que nessa minha nova estrutura, eu acredito que o que tinha sido depositado lá, essa região que não foi novelada, ela provavelmente não faz parte mesmo da minha estrutura e foi descrita de uma forma incorreta. E que ela nem consegue ser novelada. Então, provavelmente foi uma predição ali de bioinformática que acabou não tendo um sucesso para encontrar a verdadeira sequência correta. Porque eram dados de transcriptoma e dados de genoma, se não me engano. Então, não foi uma análise muito boa. E agora que a gente tem a sequência correta, a gente vê que essa região não necessariamente faz parte da proteína. E isso é o resultado, um dos resultados que a gente consegue quando trabalha com um monômero pela predição pelo AlphaFold. Só vou tirar, vou fechar o programa e agora a gente vai ver como a modelagem de um dímero, um homodímero, para mostrar como que sai um resultado final. Então, voltando agora de novo
o Colab e AlphaFold, vou agora fazer uma estrutura de um dímero. Então, nesse caso, eu vou pegar essa mesma sequência que eu descrevi lá no Query Sequence e eu vou adicionar que nele me forma ali 2 pontos e de novo a sequência. Ou seja, eu vou colocar 2 proteínas diferentes separadas por 2 pontos. Então, não existe uma ligação covalente entre elas. E agora eu vou escrever dímero. Não lembro agora se era com 2 M's ou com M. Vou deixar com 1. E fazer executar da mesma forma que foi executada a primeira. Então, tempo de execução, executar tudo. E aí ele já está rodando. Então, novamente, vamos esperar um tempo aí e daqui a pouco eu pego os resultados para a gente ver como que ficou essa estrutura. Agora que a gente está usando a mesma proteína, só que separadas, mas como uma possível associação ainda em estrutura quaternária. Pronto, depois de mais ou menos acho que uns 20, 25 minutos, demora um pouco mais agora, o AlphaFold conseguiu modelar, né, gerar um modelo desse dímero. Então, novamente, descendo aqui na página, a gente vê o primeiro gráfico ali de sequência de identidade, similaridade ali com as sequências que foram utilizadas. E aqui, ó, já a diferença do monômero que eu mostrei naquela primeira vez é que nesse ele mostra um tipo de associação, tá vendo que parece até uma borboleta, né? Mas é como esse monômero tivesse uma região bem específica na qual ele conseguisse interagir. Então ele fez nesses tipos de modelagem, ele fez 5 modelos para ver como que interagem, né? Essa proteína, né, entre si. E aqui você consegue ver que é sempre a mesma posição, né? É a mesma forma, só muda para cima ou para baixo, mas ali sempre cai nesse tipo de estrutura. Então, no final, ele me dá uma associação, ó, que é meio que um dímero associado bem especificamente, parece uma borboleta, sei lá, não sei qual que uma representação disso. E, novamente, você vê que aquelas regiões da tag de histidina ficam não tendo uma conformação específica, né? Não há uma predição, mas de resto você tem uma estrutura muito boa e com confiabilidade. E aqui, novamente, os gráficos. Nesse aqui ele abre mais para mostrar a relação entre os dois monômeros, né? que é o dímero. E aí ainda existe uma confiabilidade boa por causa dessa coloração azul, né? Dizendo que não tem um erro tão grande aí de distância entre os aminoácidos, até quando você compara um aminoácido de outro do outro monômero. Aqui, ó, quando a gente olha para essa região A, você vê que é possível comparar entre eles, né? Essa sequência com a sequência aqui do outro, e ainda existe uma confiabilidade com essa coloração azul. Então, parece ser plausível existir uma estrutura dessa. Eu sei pela parte experimental, né? Mas não associada assim como um monômero, mas sim um tetrâmero. Mas existe essa possibilidade. Então, novamente, foi feito o download lá, direto, né? Já faz o download daqui. E aí a gente pode ir lá explorar essa estrutura no programa. Então, você consegue fazer monômeros, dímeros, monômeros, tetrâmeros, trímeros e outros tipos de estrutura pelo AlphaFold. Então, isso é o mais interessante. No Modeler era mais complexo fazer isso, porque a gente não conseguia ter essa comparação. Mas agora, com essa rede neural aí avançada, é possível fazer esse tipo de estrutura e também porque desenvolveram um algoritmo para isso. E, novamente, abrindo o programa, eu vou mostrar para vocês como fica o dímero da minha proteína. Então, eu vou abrir um dos modelos gerados lá pelo programa. E aí, aqui ele abre, né? Agora, nesse caso, ele vai aparecer em 2 cadeias. E eu vou colorir elas diferentemente para vocês verem como que ele está associado. Então, são 2 cadeias diferentes. E elas têm uma associação entre elas sem ser uma ligação covalente por essa região. Dá para mostrar em forma de densidade, né? Densidade eletrônica, você vê que tem uma associação entre esse monômero numa forma de dímero. Esse é dos resultados que sai lá no programa e você pode
tentar entender um pouco melhor sua estrutura também com formações quaternárias, né? Estruturas quaternárias. Então, esse é um dos exemplos quando você faz associação entre duas proteínas e gerado um modelo pelo AlphaFold. E agora, como último exemplo, eu vou fazer uma ligação covalente, tentando utilizar um linker entre a minha proteína e uma GFP, para mostrar como que também o AlphaFold consegue fazer isso. Então, eu vou pegar uma GFP, qualquer estrutura que eu encontrei ali no NCBI, vou pegar a sequência dela, mas primeiro eu vou mexer aqui nesses parâmetros. Então, eu vou apagar uma das sequências aqui que foram utilizadas para fazer o monômero, o dímero. Então, que até os 2 pontos eu apago aqui. E aqui já tem a minha sequência. Nessa região que tem a cauda de histidina, eu vou apagar. Eu vou colocar, pegar a sequência primária de uma GFP. Vou lá nesse AlphaFold e vou colocar lá na região final. Só que antes, eu vou fazer um negócio. Vou tentar colocar um linker para que crie um espaço ali entre a estrutura. Então, eu vou colocar só 2 pontos primeiro para marcar onde é a minha região, onde começa essa GFP e onde que ela vai fazer a ligação ali com a minha proteína. Então, eu estou arrumando os espaços, que vem uns espaços juntos aqui. Então, começa essa daqui, essa região. Eu vou, em vez de deixar ela separada como se fosse uma associação como um dímero, né, que eu mostrei agora, eu vou achar um linker para colocar aí. Aí, procurando o artigo, eu encontrei alguns linkers. Eu vou colocar umas sequências flexíveis, por exemplo. Então, esse linker tem glicina. Eu vou só copiar, e estou falando 3 vezes, né? São 3 vezes a sequência. Eu vou colocar 3 vezes dessa sequência aqui. Então, como um exemplo, deixa eu achar só o início ali da GFP. Aqui. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. E aí, ver se está direcionado, está ligado uma com a outra. E agora, só vou fazer a predição. Então, eu vou colocar monômero, CPH e GFP. E aí, eu vou dar uma execução novamente. Então, na hora que vai executando, eu vou deixar rodando aqui e a gente vai ver como que fica essa ligação. Isso é interessante, talvez, para ver como que poderia ficar a estrutura final quando você faz uma proteína marcada por uma proteína fluorescente. Se você quer avaliar, se você quer avaliar dentro de um organismo, como que você vai fazer essa construção. Então, fica interessante também no AlphaFold você fazer isso. Aprendi com um amigo. Então, vamos ver como que vai ser o resultado. Daqui a pouco a gente vê como que vai ficar essa estrutura. E então, agora, depois de ter esperado o tempo de formação da ligação da proteína fusionada com a GFP, vamos ver os resultados que deram. E, novamente, descendo aqui, a gente tem aquele gráfico sobre as sequências, e você vê que nessa região que tem a GFP não há uma sequência identificada, mas mesmo assim ele conseguiu modelar, possivelmente associando ela a outro tipo de sequência, e dá para ver nesse caso também que existe o linker aqui, que foi adicionado manualmente, que eu adicionei. Então, você vê que vão ter diferentes conformações espaciais entre essas duas proteínas que estão ligadas pelo esse linker, que mostra que não existe uma associação intermolecular ou intramolecular entre essa proteína gigante. E nesse caso você vai ter também a sua estrutura final ali, né? Que basicamente é composta pelo monômero da minha proteína e esse barril que é a GFP e o linker, né? Então a gente consegue visualizar essas estruturas, essa modelagem feita pelo AlphaFold da sequência primária que a gente conseguiu, que a gente obteve, que construiu e colocou para ser modelada. Então isso é uma forma interessante de resultado que você consegue por esse tipo de modelagem utilizando inteligência artificial, né, que é disponibilizado para a gente. E outra coisa interessante a análise desse gráfico de distância entre os aminoácidos, que dá para perceber que existe uma correlação quando a estrutura
é definida de uma própria sequência em relação à outra, que é a GFP. Então, dá para ver que são dois blocos gigantes, né, dois quadrados, mais ou menos, dois retângulos, que tem essa coloração azul de confiabilidade, que mostra que nessa região aqui, os aminoácidos que estão nelas têm uma confiabilidade de distância. Só que quando você compara essa região com a região da outra estrutura, não existe uma relação tão alta. E já vai para que dá para ver pela região vermelha. O que, ou seja, ele está comparando o aminoácido que tem no posicionamento da minha estrutura com a da GFP. E nesse caso, a maioria deles dá uma região vermelha de baixa confiabilidade. Então você consegue ver alguns blocos que fazem até sentido, podendo ser até identificado como um domínio ou alguma região ali específica. Nesse caso, a gente vê dois blocos, uma que é da minha enzima e a outra da GFP. Então dá para identificar essas sequências nesse tipo de gráfico. E aí dá para avaliar como que é essas condições fechadas dentro da enzima, né, os domínios. Então isso é bem interessante. Eu vou abrir pelo programa também, aproveitar e abrir vou pelo menos pegar o download aqui, né? E abrir. Deixa eu ver se eu. Aqui. Eu vou agora abrir um dado para a gente ver como que ficou esse modelo no Quimera. E eu vou pegar um modelo gerado. E abrir lá. Aqui. E aí a gente vê que nessa região aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma coloração. Eu não vou conseguir colorir como cadeia, porque é uma cadeia única já, mas quando a gente vai separar aqui, tem o linker nessa posição. Eu vou colocar no Beta Vector, que é mais fácil, o linker em azul, e os dois blocos gigantescos aqui, que tem a minha enzima e a GFP. Então a gente consegue identificar essas estruturas quando analisa esse tipo de imagem no modelo. Então é legal para comparar, ver como que funciona, se existe uma interação ou não. E o AlphaFold gera modelos que nos dão uma indicação. Não quer dizer que isso aconteça, seja verdadeiro, mas a gente consegue analisar a nossa estrutura. Então isso é bem legal do programa, esse tipo de modelagem. E eu acho que é isso que dá para ensinar agora, deu para mostrar. Esse é um dos programas que acho que são um dos melhores para identificar proteínas, fazer modelagem. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, pode escrever um comentário ou mandar uma mensagem no próprio vídeo que talvez consiga ajudar. Não sou tão especialista, mas a gente consegue fazer algumas coisinhas aí, pelo menos tirar algum resultado para o estudo das nossas proteínas. E qualquer coisa também, basicamente que eu já tinha falado, se der algum problema, normalmente acontece falta de capacidade de processo do computador, e aí você teria que comprar, mas também não é uma coisa tão complicada. Então acho que é isso. Aí obrigado quem assistiu e estamos aí para tirar qualquer tipo de dúvida.